Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu estou trazendo aqui um vídeo que eu não estou feliz em gravar, gente, essa é a verdade. Porque, galera, o que aconteceu com o final de Umbrella Academy? Eu juro pra vocês que eu terminei e até hoje eu tô tipo... Como que fizeram isso acontecer? Enfim, né, pelo tom aqui da crítica já dá pra perceber o que eu achei um pouquinho dessa última temporada de Umbrella Academy, mas a gente vai discutir isso ao decorrer do vídeo. Vou fazer um adendo aqui pra vocês que essa crítica vai ter spoiler, tá? Então se você não acabou os 6 episódios, sim, Umbrella Academy lançou 6 episódios pra sua temporada final, recomendo você assistir a primeira temporada e depois você voltar aqui, tá? Pra você não tomar nenhum spoiler. Hey. You okay? No, not really. E se você curtiu a temática do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso já me ajuda demais. E você também pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Umbrella Academy, né? Que assistiu essa temporada e aí ficou meio... Galera, o que houve, né? Além de que o canal aqui também fala de Stranger Things, cinema, filmes, séries e um monte de coisa. Então você me ajuda bastante também mandando pros seus amigos, né? Pra você converter mais geekeiros aqui pro canal. Bom, gente, vamos lá. Eu vou ser sucinta aqui em dizer que houveram pouquíssimas coisas, na minha opinião, que foram boas na quarta e última temporada de Umbrella Academy. Vamos começar que quando eles anunciaram que essa temporada teria 6 episódios, eu falei, vai dar ruim. Por quê? Porque Umbrella Academy é uma série que eu considero pessoalmente bem complicada, sabe? Envolve linhas do tempo, universos alternativos e um monte de outras coisas, né? Então eu considero uma série complexa que se você piscar ali, você pode perder algum detalhe importante. E aí quando eu vi que teria 6 episódios, eu falei, nossa, a chance de dar errado é alta, porque tem muita coisa pra eles explicarem, tem muita coisa pra eles elaborarem. Então assim, com a experiência que eu tenho no roteiro, eu percebi que ou iria ficar mega superficial as explicações, ou eles simplesmente não iam explicar muita coisa. A conclusão é que eles conseguiram a proeza de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ficou superficial e tem coisa que eles esqueceram no churrasco. Mas vamos na calma, né? Vamos primeiro aqui falar das coisas positivas que eu achei de Umbrella Academy 4, que não vai ser uma lista muito longa, infelizmente. Mas assim, eu acho que essa temporada teve uma atuação muito boa, né, por parte dos atores. Você teve ali algumas cenas dramáticas, né, que teve uma escrita boa, de fato, em algumas cenas, que os atores souberam entregar no meu ponto de vista, né, principalmente o Elliot Page. Eu acho que ele fez um bom trabalho ali. Eu vi algumas críticas de algumas pessoas em relação ao trabalho dele nessa série, né, na última temporada, e eu discordo, sabe? Eu acho que ele arrasou. Eu acho que realmente foi um bom trabalho pela parte dele ali. E todo mundo tava muito bem nessa quarta temporada, então eu não tenho nenhuma reclamação por parte de atuação. Como sempre, né, uma das coisas que eu mais achava criativo e legal em Umbrella Academy era as cold openings, né? Ou seja, as aberturas dos episódios que sempre, eventualmente, ali formavam um guarda-chuva em algum canto da sua tela. E nessa quarta temporada você teve várias intros, assim, que foram bem legais. Eu acho que a minha favorita foi quando eles mostram um flashback ali, em que o Ben e a Jennifer morrem, e o corpo deles forma certinho, assim, a forma de um guarda-chuva. Eu achei sensacional, falei... Olha só, que coisa diferente. Então, assim, as intros também são muito bem planejadas, muito legais. O terceiro ponto que eu quero elogiar, que logo vocês devem criar um ponto de interrogação na cabeça, né, ao decorrer desse vídeo, é que o desfecho de Umbrella Academy, tipo, o que acontece lá no final, que você chega na conclusão que a Umbrella Academy simplesmente não pode existir, a galera ali de superpoder não pode existir, eu acho que esse foi um final decente. Eu acho que foi um desfecho decente. Agora, a forma como fez... aí é outros 500. Aí a gente vai debater aqui ao decorrer desse vídeo. Mas saibam que eu, pessoalmente, eu achei interessante essa escolha de você eliminar a Umbrella Academy. Só que tinha que ter feito de outra forma, que eu vou elaborar melhor ao decorrer do vídeo, como eu falei. Eu gostei também das cenas de ação, né? Eu achei que essa temporada teve uma dose um pouco maior de violência, no meu ponto de vista. Nada assim incômodo ou algo assim, né? Mas foi mais gráfico, de certa forma, né? Então eu gostei das cenas de ação, da forma que foi tudo conduzido. Achei isso bacana também. A trilha sonora nunca falha, né, de Umbrella Academy, é sempre bem legal. Inclusive, doeu meu coração, tá? Quando eu tava assistindo uma cena lá específica e começou a tocar a abertura de Annie with an E.
Achei, assim, que tinha que ter um alerta de gatilho para fãs de Anne with an E, mas tudo bem, né? Eu acho que se encaixou bastante com o contexto da cena e tudo mais. Trilha sonora 10/10 também. É nesse ponto que eu vou parar de falar bem de Umbrella Academy, gente, porque agora vai ser tenso, viu? Porque o maior defeito da quarta temporada, gente, na minha opinião, foi os personagens, o desenvolvimento deles, pra ser mais exata. Todos os personagens, sem exceção, foram um pouquinho arruinados pela escrita de Umbrella Academy, uns mais do que outros. Eu vou falando um por um, mais ou menos, o que aconteceu aqui, né? Eu acho que o que menos foi arruinado foi o Luther, que manteve ali aquela personalidade dele meio Golden Retriever, sabe? Meio bobão e esse tipo de coisa. Eu gostei muito desse personagem nas temporadas anteriores, confesso que na primeira eu não gostava muito dele, mas ele foi conquistando meu coração aos poucos, a ponto de eu chegar a defender ele com unhas e dentes, sabe? Só que eu não gosto nem um pouco da ideia do Luther ter perdido essa posição de liderança que ele tinha como número 1, sabe? Parece que ele foi eternamente reduzido ali à posição de cara bobão. E nessa quarta temporada isso se manteve, o que me incomodou um pouco. Outra coisa que eu achei muito incômoda é que eles não aproveitaram, né? E quando eu falo eles, eu digo os roteiristas, os potenciais dramáticos dos personagens. Por exemplo, no caso do Luther, a gente tá falando de um cara que tá passando por um processo de luto. Ele tinha acabado de casar com a Sloane lá, que ficou esquecida no churrasco também, ninguém falou mais dela. Você teve 2 menções dessa personagem e pronto, sabe? Parece que não aconteceu nada. E, poxa, depois de todo o desenvolvimento que teve ali na terceira temporada relacionado a esse casal, né, do Luther e da Sloane, me surpreendeu que você não pegou esse drama e usou a favor do Luther, sabe? Tipo, essa questão que ele queria ter construído uma família. Teve um momento que eu achei que eles iam fazer isso quando o Luther tava conversando com o Diego e ele falou que o Diego deveria valorizar as coisas que ele tem, né? A família, os filhos e esse tipo de coisa, porque era um sonho dele e era um sonho da Sloane também. Aí nesse momento eu falei, opa, eles vão desenvolver isso mais pra frente, agora sim. Só que não desenvolveram. Foi uma menção pra nunca mais e já era. Falando no Diego, foi um outro personagem que foi completamente injustiçado nessa temporada. Primeiro que começaram a fazer uma piadinha lá no começo da temporada, falando que o Diego agora ele tava gordo e ele não cabia mais ali no uniforme, não sei o quê. E aí o erro já começa quando você bate o olho nele e percebe que isso não é o caso, sabe? Não teve nenhuma maquiagem no ator, não teve nada que pudesse fazer essa piadinha, que pra mim não é uma piadinha que funciona, tá? Que fique bem claro. Esse tipo de coisa não tem graça pra mim, mas beleza. E aí depois fica pior ainda quando você coloca o Diego pra lutar contra uns caras lá e eles conseguem arrancar a camisa do Diego, assim, então ele fica, tipo, sem camisa. E, mano, o cara super bombado, ele mó fortão, sabe? Esse tipo de coisa. Aí eu falei, mano, gordo aonde? Pelo amor de Deus. Ou seja, foi uma piada que ficou forçada, que ficou ofensiva gratuitamente. Aí eu fiquei, caramba, né? Parece que não rolou nenhum esforço aí pra fazer essa piada funcionar de alguma forma. Era melhor ter focado só na questão do Diego se sentir ali entediado com o casamento, esse tipo de coisa. Era melhor ter focado nisso. O que focaram bem pouco, na minha opinião, porque não teve episódio suficiente pra desenvolver isso, sabe? Nem o personagem sabia o que ele queria, imagina eu que tava assistindo, né? Então ficou muito confusa essa parte, gente. A próxima personagem que eu vou falar aqui é a Allison, que teve um outro potencial narrativo desperdiçado aí. Você tá falando pra mim que uma personagem que ela fez uma maracutaia na temporada anterior, que possivelmente ia criar mó drama com a família, sabe? Tipo, nossa, ela trabalhou junto com o Reginald, né? Com o pai deles. E agora, como é que isso vai ficar? Ela fez tudo isso pra ela manter lá o marido e a filha dela, manter toda aquela dinâmica familiar, né? Toda aquela coisa que ela tava lutando tanto pra ter. Ela traiu a própria família só pra ter isso. Aí você chega na quarta temporada e não tem mais o marido, simplesmente fala assim, ah, ele foi embora, ele saiu de casa. E depois eles falam assim, em uma frase, que a Allison não aparece nas reuniões de família que tem, por medo de ficar um clima estranho. E aí, quando ela finalmente aparece lá, né, que a Layla leva ela até aquela festinha que tava tendo ali dos filhos do Diego e da Layla, a galera fica meio sem graça, mas ninguém distrata ela. Todo mundo tipo, ah, beleza, oi, tudo bom? Oi, legal, hein? Ah. Aí eu falei, gente, simplesmente pegaram todo o potencial dramático de você fazer um negócio assim, não vamos confiar na Allison, porque eu não sei, né, olha só, o que tá acontecendo aqui com ela. Pegaram isso e jogaram fora. Falaram, não vamos usar, não vai ter nada disso. Lutou pra ter o marido lá em casa, o cara não vai estar também, vamos resolver isso em uma frase só e é joia. Por um outro lado, foi bem legal que eles pelo menos mantiveram a relação da Allison com o Klaus, né, que foi uma coisa que super funcionou desde a segunda temporada ali, e eu acho que é um dos pontos altos de Umbrella Academy é essa dinâmica desses dois personagens. É muito interessante mesmo, então fiquei feliz que mantiveram isso. Agora, referente ao Klaus, gente, nossa,
peraí, esse é um personagem que ele só sofreu ali na 4ª temporada inteira e o sofrimento dele não serviu pra nada. Ou seja, separaram ali o personagem, isolaram da galera pra fazer ele sofrer, pra fazer os poderes dele ser colocado como algo extremamente negativo, que só faz ele se ferrar na vida, só faz ele se entregar a um vício, e aí a consequência que você tem disso tudo é nada. Nada, gente. E isso me confunde bastante, porque nas temporadas anteriores, a gente teve todo um processo ali do Klaus pra ele aceitar os poderes dele. E usar isso a favor, né? Pra ele conseguir coisas na vida, né? Pra ele se confortar com essa posição, com esses poderes que ele tem, superar alguns traumas e etc. Então tinham feito todo esse trabalho com o Klaus, pra depois os roteiristas olharem pra gente e falar, olha, o Klaus estava certo, realmente os poderes é o motivo que ele não consegue se manter sóbrio. Infelizmente o Klaus é assim mesmo, ele é de sofrer e pronto, acabou. Isso não é desenvolvimento de personagem, gente. Isso não é nem resolução de personagem, pelo amor de Deus. Cortaram um dos pontos altos, né, do Klaus, que era a relação dele com o Ben. Então, assim, ele não tem quase nenhuma interação com o Ben nessa temporada. Eu digo com o Ben possível, né? Aquele que tem ali, que está disponível pra gente ver. Em contrapartida, achei muito fofo a relação do Klaus com a filha da Allison, né, a Claire. Achei bem fofinho. Achei engraçado toda a piadinha que fizeram que o Klaus tem medo de morrer, né? Quando ele não tem os poderes dele, ele tem medo de morrer a ponto que ele fica assim, com fobia de germes, né? Então eu acho isso de fato uma coisa engraçada e uma coisa coerente. É uma piada que fez sentido pra mim, porque pra um cara imortal que agora de repente pode morrer, isso faz sentido, né? Que você tenha medo de morrer. Você não tá acostumado com essa situação. Então sobre o Klaus foi isso que eu tenho a dizer. Agora a gente vai fazer 1 minuto de silêncio, metafórico aqui, pelos personagens Layla e 5, né? Ou 5, como você quiser chamar. Simplesmente eram um dos melhores personagens ali de Umbrella Academy e eu achei impressionante a capacidade que os roteiristas tiveram de estragarem completamente os personagens e fazer coisas muito incoerentes relacionadas a eles. Vamos começar pela Layla, que é um pouquinho mais fácil de explicar. Eu acho que todos nós aí que assistimos essa 4ª temporada de Umbrella Academy vimos o momento fatídico que os roteiristas acharam uma boa ideia fazer um lance romântico entre o 5 e a Layla. E eu não sei vocês, mas eu fiquei traumatizada. Quando eu olhei essa cena assim, eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei literalmente encarando, em negação, falando, gente, pra que isso tá acontecendo? Por que eles isolaram esses dois personagens só pra fazer isso acontecer? Aí você pode falar, não, Miss, foi pra dar um drama. Eles ficaram 7 anos perdidos lá no metrô, né? Então isso eventualmente aconteceu. A Layla até fala que isso foi por sobrevivência. Numa dessa, você vilaniza totalmente a Layla e coloca o 5 de coitado na situação com ela. Mas ao mesmo tempo, por ele lutar por ela, né, e querer que ela fique com ele, e fala isso até mesmo na cara do Diego, você também transforma o 5 num babaca. Então, parabéns, você estragou esses dois personagens, no meu ponto de vista. E pra piorar, gente, pra vocês verem como esse lance da Layla trair o Diego não faz o menor sentido, ou então se sentir entediada com a vida que ela construiu, também isso daí não vai fazer sentido pra personagem. Apesar de ser um sentimento possível, não fazia sentido pra personagem. Porque simplesmente tivemos uma cena da Layla em Umbrella Academy, que ela simplesmente fala que ela foi uma pessoa sem estabilidade nenhuma, né? A vida dela sempre foi muito louca, ela nunca teve família. E ela diz pro Diego que ela gostaria muito de ter uma família, ela gostaria muito de ficar quietinha, e ela escolhe ele pra isso. I think that someone who's never had a family is in no position to ask for one. That's what I want. With you. Eles se escolhem, né, no meio disso, só que essa cena dela com o Diego é muito bonita, cara. Eles ignoraram totalmente as coisas que ela tinha dito anteriormente pra colocar um plot que não acrescentou em nada. Essa questão romântica não acrescentou em nada, gente. Sem falar que pra mim foi de péssimo tom, porque parece que eles esperaram o Aidan Gallagher, que é o ator que faz o 5, fazer ali 18 anos, atingir uma maioridade, pra eles colocarem uma cena dele beijando uma mulher com mais de 30 anos, entendeu? Então pra mim foi um tom muito zoado, gente, foi um negócio assim que não ficou certo, sabe? Não foi um negócio certo ali. Vocês acham que o 5 ali, aquela pessoa que tava defendendo muito a família, que tava lutando contra vários apocalipses e até lutando contra si mesmo, né? Pra ele fazer a coisa certa, pra ele ajudar a família dele, até às vezes fazendo a coisa mais difícil, a pessoa que nunca desistiu na vida ali, você acha que esse cara ia simplesmente desistir de voltar pra casa pra ele ficar com a Layla lá no meio dos metrô, pra ele ser talarico com o Diego?
Diego, e depois falar isso todo orgulhoso, felizão pra cima do Diego, gente, isso não faz o menor sentido pro personagem. Até no momento da vida do Five que ele quis fazer uma aposentadoria pra ele saiu da aposentadoria pra depois ir lá ajudar a família, né? Porque eu acho que essa é a grande moral de Umbrella Academy. Eles tudo se detestam, mas ao mesmo tempo eles se amam. Quando precisa resolver as coisas, eles se juntam, sabe? Por mais que eles não fiquem 100% confortáveis e tal, eles estão acostumados com essa dinâmica meio caótica. Então não faz o menor sentido eles se virarem um contra os outros, sabe? Colocar esse tipo de plot romântico, triângulo amoroso em Umbrella Academy nessa altura do campeonato foi uma péssima decisão e só fez você estragar dois personagens que eram muito legais e o público gostava muito. Agora envolvendo a questão do Ben e da Jennifer, né? E como eles eram opostos, mas que ao mesmo tempo se eles ficassem em contato, o mundo acabaria, esse tipo de coisa. Bacana, eu gostei da justificativa ali, pra mim fez sentido, legal. Sempre tem que ter um apocalipse, né? Então ok. Agora, gente, se preparem que eu anotei todas as perguntas, todas as coisas que eles simplesmente não responderam em Umbrella Academy. E isso passou assim batido, ó, de uma forma que, ó, era muito importante você responder, você não podia ficar sem responder essas coisas. Primeiramente, o fato do Reginald e da companheira dele ali serem alienígenas, nada acontece feijoada, né? E aí? Os caras são ET e o que aconteceu? O Luther ficou sabendo disso, a galera ficou sabendo disso e ninguém fez zero reações. Ninguém entendeu nada. Ok, você jogou isso no céu, né? Da onde que a Jennifer é, gente? Da onde que essa menina veio? Por que que ela tava dentro de uma lula gigante? Como que ela conseguiu entrar nessa lula, né? E como é que ela sobreviveu nisso tudo? Que beleza, ela fala que ela acha que ela foi abandonada ali e tal, e foi um milagre sobreviver, mas por quê? O que aconteceu? Quem é os pais dessa menina? Da onde que ela veio? Por que que ela já saiu falando da purificação e depois quando ela é adulta, ela não sabe o que é isso? As memórias dela foi apagada? Se sim, por quê? Se não, por quê também? Por que que ela era a única infectada com aquele Durango, né? Que é o que anula ali os poderes da Umbrella Academy. Porque assim, a gente sabe que o elemento que faz a Umbrella Academy ter poderes foi espalhado pelo mundo todo, né? É por isso que você tem ali várias crianças que desenvolveram poder. Mas esse Durango foi só um que conseguiu liberar? Não teve mais nenhum? Por que que não teve mais nenhum? Por que que só teve ela? Porque ela, propriamente dito, era a pessoa que tinha isso. Será que a mulher ali do Reginald, né, a Abigail, ela infectou ela justamente pra causar a purificação alguns anos depois? Mas se ela infectou propositalmente a Jennifer, então não tem como esse elemento ter sido criado ali sem querer. Igual ela disse que foi o caso, né? A Abigail falou que foi uma criação, assim, acidental. Por que que a gente sabe desse Durango só agora? Nenhuma das outras temporadas você mencionou que existia uma outra partícula ali que cancelava os poderes da Umbrella Academy, né? Que era meio que oposta ao Marigold, que é o nome dessa partícula da Umbrella, né? O Durango, ele só tá disponível nessa linha do tempo? Se sim, por quê? Quem criou aquele metrô ali que liga todas as linhas do tempo, afinal? Foi o número 5, né? Foi o 5? Isso seria uma extensão do poder dele? Por que que ele nunca teleportou pra aquele lugar antes? Por que que só agora ele conseguiu teleportar pra esse metrôzão aí? Se foi o 5 que criou ali o metrô, como que ele conseguiu essa proeza de criar esse metrô aí das linhas temporais? Que linguagem que era aquela ali do metrô, né? Que ninguém entendia nada. Vocês percebem a quantidade de buraco da narrativa e coisas que você precisava explicar, sabe? Você precisava falar disso. E como eu disse no começo do vídeo, gente, eu acho uma solução assim que tem lógica você voltar pra uma linha do tempo original matando todo mundo da Umbrella. Eu acho que isso tem lógica sim. Só que eu pessoalmente não entendi uma coisa. Se você tem que sumir com toda a existência da Umbrella Academy, logo tudo que tem a ver com essa existência também vai sumir, certo? Porque não é como se eles fossem apenas desaparecer daquela linha temporal e pronto. Não, eles vão deixar de existir. Foi essa a frase que foi dita ali. Então como é que os filhos, né? Como é que a prole da galera sobreviveu? Como é que você é filho de uma coisa que não existe, sabe? Então é um negócio que não fez muita lógica na minha cabeça. E eles nem explicaram, eles nem deram uma explicação possível. Tipo, ó, isso é possível por conta disso, disso, disso. Eles não falaram isso. Então eu fiquei meio confusa. Eu fiquei meio assim, eles não querem que seja tão trágico. E eles deixaram a criançada viva, sabe? Ou então, pior ainda, né? Não faria o menor sentido os pais e mães ali de Umbrella Academy toparem fazer uma extinção do mundo contando ali, né? Sabendo que as crianças, a família deles também ia sumir. Então isso não faria sentido. Os personagens não aceitariam isso. Então, no meu ponto de vista, os roteiristas fizeram uma gambiarra aí para os personagens aceitarem o destino, contanto que a família ficasse segura. Mas aí eles não explicaram o porquê que a família ficou segura.
Enfim, gente, Umbrella Academy, a 4ª temporada foi uma decepção enorme. Foi uma coisa sem pé, sem cabeça. Eu acho que foi muito corrida. Eu acho que todos os potenciais dramáticos foram jogados no lixo. Fizeram um plot que não serviu pra nada. Fizeram um personagem sofrer sem nenhuma consequência, sem nenhum desenvolvimento. Retrocederam outros personagens, arruinaram alguns outros ali, esqueceram de pontos importantes do plot e deixaram muita coisa em aberto, sabe? Definitivamente não foi uma boa temporada. Fazia tempo que eu não assistia, na verdade, uma temporada que tivesse um final tão, assim, deprimente, que essa é a palavra que eu vou achar, pra uma série, sabe? O que era pra ter feito ali uma galera chorar no final da 4ª temporada, pelo menos não funcionou comigo. Eu não consegui nem me emocionar com a galera ali se sacrificando e tal, com as florzinhas aparecendo no final, né? Mostrando que eles estão ali de alguma forma. Eu não consegui me emocionar nem com isso, de tão irritada que eu tava, de tão, assim, indignada, né? Com aquele sentido que eles estavam tentando construir pra série. Não consegui, gente. Sinceramente, foi uma temporada nota 4 pra mim, né? Com a quantidade de furos que teve e tal. Gente, não deu. Muito ruim. No, nobody wants me in there. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Umbrella Academy. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!